O 8 em ponto de hoje está no ar para falar de fibromialgia. É uma doença que ainda não tem causa totalmente conhecida, né? Mas que atinge mais de 4 milhões de pessoas em todo o país. O que provoca a fibromialgia? Quais os sintomas? Dá para conviver de maneira saudável com essa síndrome que provoca dor em várias partes do corpo? É sobre isso que a gente conversa agora com a doutora Sônia Cristina Fialho, que é PhD em reumatologia, a nossa convidada de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, o que é a fibromialgia? Ela tem a ver com uma dificuldade do cérebro de interpretar o que vem a ser dor, é isso? Exatamente, Rodrigo. Então, mais ou menos na década de 80 foi criada a classificação da doença em si. Ela era uma doença que era mais vista como um problema reumatológico, como um reumatismo, porque justamente a pessoa tem dor no corpo todo, incluindo as articulações, incluindo os músculos. Mas hoje a gente sabe que, na realidade, essa dor espalhada pelo corpo, ela se deve a um problema no sistema nervoso central, um problema, na realidade, na metabolização, no processo de dor dos nervos. Bom, e é bom deixar claro, né, doutora, que não é qualquer dor que a pessoa tem que pode ser considerada fibromialgia. Ela tem que sentir dor por um período muito mais longo de tempo, é isso? Isso, Rodrigo. A síndrome da fibromialgia ela é uma síndrome bem definida. A dor ela acontece em todas as partes do corpo, acima e abaixo da cintura, do lado direito, do lado esquerdo do corpo, na parte de fora e na parte do meio do corpo mesmo. E normalmente ela tem uma duração bastante prolongada, usualmente para a gente poder classificar essa dor como sendo talvez associada a uma fibromialgia, ela tem que ter uma duração mínima de 3 meses aí. As causas, elas não são totalmente conhecidas ainda? As causas não são completamente definidas. A gente sabe que existe um potencial genético, então ela tende a acontecer mais em agrupamentos familiares. A gente sabe que tem pessoas da mesma família que têm fibromialgia e também não tem. Então, esses outros fatores ambientais, eles não estão muito bem definidos, mas podem estar relacionados à personalidade, a estresse, a falta de exercício físico, a infecções virais, eventualmente na infância. Então, esses fatores e a importância que cada um deles tem para o desenvolvimento da doença ainda não está muito bem definido. Bom, a gente falou aqui que 4 milhões de brasileiros, em média, aí, se estima que tenham fibromialgia. A maior parte deles é composta por mulheres. Por que a prevalência é maior em mulheres do que em homens? Também é uma pergunta que a gente não sabe ainda exatamente qual é a resposta, mas pode ser que esteja relacionada à menor produção de serotonina nas mulheres. Então, a serotonina é um hormônio, é um neurotransmissor que tem participação na diminuição da dor. Então, pode ser que seja isso, mas isso também não está muito bem definido ainda. Bom, tem cura, não tem cura? Como é que é o tratamento para a fibromialgia? Dá para se conviver de maneira saudável com a doença na hipótese dela não ter cura? Dá. Na realidade, existe cura sim para a fibromialgia. A gente vê vários casos de pacientes que ficam longos períodos aí sem ter manifestação nenhuma da doença. Só que o tipo do tratamento ele vai envolver também bastante participação da pessoa. Então, existem medicamentos que são usados como ponte, que a gente chama que é no início do tratamento, quando a pessoa tem muita dor e não vai suportar por ela mesma fazer as medidas necessárias. E tem a segunda parte do tratamento, que é principalmente baseada na terapia cognitivo-comportamental e na realização de atividade física, principalmente atividade física aeróbica. Bom, doutora, e a senhora falou então que é preciso que o paciente se envolva. Isso envolve uma mudança de comportamento também do paciente, da pessoa que tem fibromialgia, no seu dia a dia? Sem dúvida. Então, a pessoa que tem fibromialgia, para que ela não fique dependente dos medicamentos para o resto da vida, ela vai ter que estabelecer algumas mudanças no seu estilo de vida. Uma das mudanças, como eu disse, é a questão do controle do estresse, né? O controle da ansiedade. 50% das pessoas que têm fibromialgia tem algum distúrbio psiquiátrico associado, seja depressão, seja ansiedade. Então, esse controle desses sintomas é bastante importante e conta bastante com a colaboração do indivíduo. Além disso, tem a questão da atividade física, que às vezes é muito difícil a gente inserir na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas ela é de fundamental importância para que a pessoa se livre dos medicamentos e possa viver uma vida normal, com um trabalho normal, com suas relações familiares e sociais completamente estabilizadas. Doutora Sônia, e o preconceito?
É uma doença que ainda tem um estigma, que ainda carrega um preconceito. O paciente de fibromialgia sofre muitas vezes esse preconceito. Como é que ele se manifesta? Infelizmente, mesmo com algumas décadas de conhecimento dessa doença, pelo fato talvez de que a dor seja uma doença invisível, ela está agora até surgindo como um novo sinal vital, justamente para que as pessoas não deem menos importância a ela do que dão à febre, por exemplo, né? Infelizmente ainda tem bastante desconhecimento, bastante erro diagnóstico. A gente observa na clínica tanto um sobrediagnóstico, pessoas que são diagnosticadas demais com fibromialgia e na realidade não têm doença, porque na verdade ela é um mimetizador de várias outras doenças, né? E a gente vê o contrário também, pessoas que têm fibromialgia e que ficam sem o diagnóstico da doença. Doutora Sônia Cristina Fialho, PhD em reumatologia, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui sobre a importância de se identificar e tratar a fibromialgia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando sobre fibromialgia, doença que afeta mulheres e homens. 4 milhões de brasileiros sofrem de fibromialgia. É importante conhecer, é importante diagnosticar para o tratamento ser o mais eficiente possível. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações na edição de hoje, só para você.